Meus amigos e minhas amigas, benfiquistas e não só, todos os adeptos de outros clubes, João Paulo, não é que recebemos um comentário de alguém ofendido e com razão de eu só ter dado as boas-vindas aos benfiquistas e, portanto, hoje fica aqui a correção e folgamos em saber que temos malta de outros clubes a seguir-nos aqui no canto do Benfica. Como o João diz, no Benfica cabemos todos, até os nossos rivais. Portanto, viva, bem-vindos ao episódio número 22 do canto do Benfica. João, vamos falar de algumas coisas, apesar da PSP, da GNR. Da PSP, da GNR. Vamos começar por aí. Para eu chegar aqui. Estivemos quase a não ter episódio, não é? Um caminhão daquele precioso líquido a quem chamam de cerveja que virou e a coisa estava difícil, mas com a ajuda da GNR e da PSP cá estou. Tiveste direito a batedores. Direito a batedores. É assim que se quer. Direito a circular na autoestrada em sentido contrário. Pá, foi tudo mesmo à grande. Também bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme nos estiverem a ver. E obviamente pessoas de todos os clubes são bem-vindos, como são obviamente também os adeptos do Benfica. Claro que sim. É óbvio que depois temos aqueles mais simpáticos benfiquistas que nós gostamos muito, que venham sempre dizer que os vossos amigos é que vão gostar e tal. Malta, nós não estamos aqui para vos agradar a vocês, estamos aqui para dar a nossa opinião sobre o Benfica e é assim que vai continuar a ser. Até ao final dos tempos, para já até ao final desta primeira temporada, depois temos que ver se... Já vamos em 22. Vamos em 22 e já lá vamos também ao momento clássico, só dizer à malta que está a ouvir e que começou a ouvir, a fazer aqui um breve resumo daquilo que será o episódio de hoje. Vamos obviamente recuperar a vitória tranquila QB frente ao Vitória Sport Clube no último sábado. Vamos recordar a nossa antiga catedral, o Estádio da Luz, fez no último domingo, ou no passado domingo, 23 anos do último jogo realizado na nossa eterna casa. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos recordar, obviamente, também Silvino. Creio que se justifica e que nos compete também recordar aqui um dos grandes guarda-redes da história do Benfica. E vamos falar de um ou outro tema também mais lateral, chamemos-lhe assim, mas que caberá aqui no episódio de hoje. Mas antes de avançarmos para a conversa, episódio 22, vamos lá recuperar os nomes dos jogadores que envergaram esse nome. Também dizer a quem nos estiver a ver em vídeo, né, quem nos estiver a ver no YouTube, que já tem caneca. Okay? Portanto, a malta pode continuar aí a boicotar o nosso serviço de produção. Creio que não dissemos isso, mas foi partido por um portista. Exatamente. Aliás, é bom que se diga isso. Não foi bem, digamos, por via direta. É um bocadinho como aquela coisa da história em que depois há as provas, provas diretas e provas indiretas, ou fontes primárias e fontes secundárias. Aqui foi um desejo de um portista, resultou numa caneca partida. Mas nada que não se resolva. Cá está. Podemos não ter títulos, mas somos invictos e temos canecas. Bom, e tu entras logo a matar. Olha, tenho uma curiosidade. Então. Sabes que o meu clube dos distritais, por força das minhas questões maternais, a casa da minha avó e da minha tia, da aldeia, digamos assim, são literalmente à frente do estádio do Vila Mié, que conseguiu ir ganhar ao Rebordosa. É verdade. E ter esse grande feito de manter o Benfica como a única equipa invicta. Boa. Então, pá, Marquês, aqui vamos nós. Tudo para o Marquês. Ironia a nível Éramos nós ou o Rebordosa. E ainda bem que o Vila Mié jogou com o Rebordosa. Pois. Porque se calhar se o Vila Mié tem jogado connosco, não sei. Mas quando a nossa história desta época é escrita pelo Vila Mié, malta, deixa aqui muito a desejar. Bem, deixa-me dizer que o Vila Mié é um grande clube com grande história aqui no Distrital do Porto. É um clube que eu amo muito, tal como o Benfica, mas isto foi mesmo só para ironizar, porque esta ideia de ficarmos em terceiros sendo invictos é uma cena. Sim. É pânico, quase. É uma coisa que só poderia acontecer ao Benfica. Quase esta sensação. Embora eu agora, quer dizer, se me pergunta se eu quero ganhar os jogos todos, quero. Sim, claro. Pronto, se nisso resultar que somos os terceiros invictos, está bem. Que assim seja. Mas vamos para o Marquês do Porto em vez de ir para o Marquês de Lisboa. Sim, fica mais perto. No nosso caso fica mais perto, creio que não se justifica a deslocação. Vamos lá aos 22. 22, e eu confesso, para mim 22, eu tinha duas memórias assim, diretas. O Samaris e o Calado. Pois, claro. Foram as duas, quando eu pensei em 22, foi isso que eu pensei. O Calado, confesso, de 97 a 2001, não queria muito falar dele, pronto, não é um jogador que me tenha deixado grandes recordações, porque um dos jogos que eu vou aqui trazer da velha luz
Tem a ver também com um jogo em que o Calado participou e eu não gostei muito da prestação dele. E, portanto, vou passar um bocadinho ao lado do Calado, embora ele seja um dos que, cá está, dentro da minha memória do 22, e ele salta logo 22, à memória, claro. E foi capitão, não é? Exatamente. E o outro foi Samaris. Samaris que fez no Benfica 196 jogos, ganhou 4 campeonatos, uma taça, uma supertaça, 2 taças da Liga. É um homem que esteve no Benfica 7 anos, sempre com comportamento e com uma atitude irrepreensível, que leva a que muitos de nós, sem obviamente sabermos nada sobre as outras competências do Samaris, dizemos que ele ficaria muito bem na estrutura do futebol do Benfica. Agora, eu não faço a mínima ideia quais são as competências. Em que área e onde é que poderia ser útil. Em que área é que ele podia ser útil. Há uma coisa que eu acho que joga a favor dele, para além, obviamente, das competências que ele teve enquanto jogador, foi a forma como ele aprendeu português. E isso denota para alguém que é grego uma grande capacidade de querer estar, de querer participar, de querer compreender, porque também é através da língua que se compreende melhor o sítio onde estamos. E, portanto, a minha primeira referência vai para o Samaris, sendo que eu tenho aqui outra referência para fazer a pergunta. Mas então, eu não sei se sobre o Samaris tu queres dizer Não, sublinho obviamente o que tu disseste e só acrescentar o seguinte, que é, obviamente, que nós que nascemos benfiquistas sentimos o clube como, obviamente, alguém que não é benfiquista não o consegue sentir nos detalhes, como é lógico, e na identificação quase de personalidade. Mas o Samaris incorpora ou representa muito bem jogadores que, obviamente não sendo benfiquistas de nascença, se transformam, e são palavras dele, obviamente, em benfiquistas, mas não é só dizer da boca para fora. O Samaris depois também, com atos, com a forma de estar, com a comunicação, com os sinais que ele foi dando ao longo, mesmo depois da saída do Benfica, é um caso de sucesso de alguém que vem de fora e que compreende na perfeição aquilo que nós sentimos, queremos e desejamos. O Samaris foi um belíssimo jogador, não foi um craque de nível mundial, tenho que o dizer também, mas é alguém que hoje, se calhar, nós olhamos para trás e olhamos para ele e se calhar não, acarinhamos-lo muito mais do que se calhar craques que passaram por lá, que não tem este tipo de ligação. Mas sobre ligação de jogadores vamos falar também mais para o final do episódio. Ainda dentro dos 22, o Chiquinho. Sim, senhor, já cá falamos algumas vezes. Todos dirão que se lembram do Chiquinho associado à questão da saída do Enzo, eu acho que é inevitável, mas parece-me que o Chiquinho é mais do que isso. Sim, o Chiquinho foi um jogador que esteve muitos anos associado ao Benfica e que foi um bocadinho, como acontece se calhar com o Barreiro hoje. Sim. É um daqueles jogadores, acho que também acontece um bocadinho com o Lima, nunca lhe é dado o devido valor, porque o Lima de facto era também um grande craque. Sim. E acho que não é falado nem valorizado por nós se calhar o suficiente. Talvez, aquela palavra em inglês, underrated. Underrated. É assim que se diz. Imagina que o meu já vou. Digo-te uma coisa. A coisa vai lá. O Servi. Franco Servi. Diuricic, Jara, Mitrovic, Rodrigo Moura, Luís Filipe e Nelson. E é sobre o Nelson que eu vou deixar aqui a pergunta. Okay. Vocês lembram-se do Nelson? Ele fez 107 jogos pelo Benfica. É um jogador que, para quem não sabe, foi formado no Vila Novense, aqui em Gaia, cabo-verdiano, e que depois joga a defesa direito no Benfica. E ele marcou um golo ao serviço do Benfica. E esse primeiro golo dele, e último, diga-se, do Nelson Augusto Tomar Marcos, que tem hoje 42 anos, foi marcado a quem? E onde? Fica aí essa pergunta. O Nelson marcou um golo de sonho. Esta dica foi fixe, não foi? Que anda trocadilho. Espetacular. Um gol que eu acho, se não me falha a memória, tenho quase a certeza, não valeu de nada. Claro. Mas foi um gol de sonho. E foi um grande gol. Sei lá, não digas a resposta. Não vou dar. Fica aí a pergunta, vocês vão respondendo. Esta é fácil. E depois no fim nós falaremos sobre estes Aliás, posso dar uma dica? Já dei uma, agora sim, vou dar uma segunda. Jogamos, se não me falha a memória, com uma camisola bege
parecida com a que temos este ano. Sim, alternativa, não é? Sim. Muito bem. Mas sabes que há outro 22. Fizeste Então. propósito porque não disseste? Fizeste, não fizeste? Diz. Porque eu queria só destacá-lo, porque como eu te escrevi no guião quando te mandei, vou usar aqui a expressão, foi um gajo meio estranho que passou pelo Benfica, que é o Azar Caradas. O norueguês? Era norueguês? Não sei. Acho que sim. O Caradas era norueguês. Vai falando, questão agora. Procurar. Um homem que chega ao Benfica, não se sabe muito bem de onde e como, ou de onde sim, mas como. Eu estive em Aveiro a ver o primeiro jogo da temporada em que nós quebramos o jejum dos 11 anos, portanto, 2004, 2005, o Benfica ganha 3-2 esse jogo no Estádio Municipal de Aveiro, com Giovanni Trapattoni no banco, e o Caradas, se não me engano, marca 2 golos, e o Caradas é aquele típico jogador que eu acho que personifica aquela época, que futebolisticamente não foi extraordinária, não jogávamos um grande futebol, mas havia ali muita vontade dentro das limitações, e o Caradas tem, já vários anos depois de ter passado pelo Benfica e ter terminado a carreira, ele dá uma entrevista em que diz coisas deliciosas, que é, primeiro, eu quando percebi que ia para o Benfica nem queria acreditar. Em segundo lugar, pelo que consta, ele nem sequer era ponta de lança, ele começou a carreira à central. Mas isso percebe-se. Percebe-se. Pelo que ele diz depois, que ele depois diz, eu chego lá, começo a treinar com aquela malta e penso, o que é que eu estou aqui a fazer? Pensamos todos isso. Aquilo era... Mas a verdade é que o homem marcou uns golitos nessa temporada, e eu queria destacar Azar Caradas, que acabou por dar alguma sorte porque fomos campeões. Eu consigo, se o 0-0 pagasse a internet, eu neste momento já conseguia ter acesso à Não consegues, a internet aqui não está fácil. Há a dos convidados, porque tu ainda não tens direito à senha da internet de alta velocidade aqui. Isto parece aquele colégio onde nos comem à mesa e eles não é por isso. Não, só para dizer que o Caradas é da Noruega. Isso. E nasceu a 9 de agosto de 81. Pesa 87 quilos e o resto eu não consigo ler porque a internet não carrega. Por esta altura já deve pesar um bocadinho mais, se calhar. Pois, mas é da Noruega. É norueguês. É norueguês. Vamos embora? Não, aqui diz que é Nordfjordeid. Pois, ok. E eu não consigo ler o resto porque a net não abre. Já lá vão 22 anos da presença da Azar Caradas no Ele tem 44 Sport Lisboa e Benfica. Portanto, ainda dá algumas esperanças a ti para tu poderes vir a ser jogador de futebol. Claramente. Próxima época lá estarei. Mr. Mourinho. É uma questão de falarmos. João, vamos avançar porque houve jogo. E ao contrário das últimas semanas, tivemos finalmente, apetece-me dizer, quase uma vitória relativamente tranquila. E o relativamente aqui não é por acaso, até porque o próprio José Mourinho falou disso no final do jogo. O 3-0 frente ao Vitória se calhar não espelha assim tanto algumas dificuldades que o Benfica teve. Ou pelo menos não é sinónimo da qualidade que o nosso jogo teve, isso, não é? Isso. Vamos começar por uma análise mais global, pedir-te, obviamente, a opinião sobre o jogo, mas eu fiquei claramente com esta sensação, que eu acho que é unânime. Sobretudo na primeira parte houve ali algumas dificuldades. O Benfica se calhar permitiu que o Vitória criasse dificuldades, mas como eu li alguém escrever, creio que no X, parecia a certa altura quase um jogo de pré-época. Foi um bocadinho um jogo um bocadinho pastoso. Eu não diria de pré-época, eu diria de fim de época. Ou de fim de época. Aquela típica fase de fim de época do Benfica em que não temos nada para ganhar. E a malta anda ali um bocadinho, não digo entretida, mas de facto falta intensidade à equipa do Benfica, parece que falta alegria. Eu disse isso ainda há pouco lá fora. Eu este fim de semana vi, obviamente, o jogo do Benfica e no domingo vi o Braga-Porto. E obviamente que os contextos são diferentes. No Braga-Porto, sobretudo do lado do Porto, há muito a ganhar, mas a velocidade de jogo, a intensidade com que um jogo foi jogado e o outro chocou-me um bocadinho, porque o jogo do Benfica foi pastoso, como tu disseste. E eu, ainda sobre o jogo, vejamos, fiquei um bocadinho surpreendido com uma titularidade do Enzo. Sim, vamos ir para a posição em que foi, como central, e pensei que por causa do jogo da Arouca que o Bá sairia. Isto na minha cabeça, mas só depois é que parei. Mas o Dedić foi expulso, claro. Portanto o Dedić não podia jogar, mas na altura quando eu vi o 11 na minha cabeça foi isto que eu pensei. Ok, o Enzo a central,
e o Bado lá à direito, mas então o que é que se passa com o Deditos? E só depois é que... Sim. Foi ali na parte final do jogo da Arouca, naquela confusão, isso, e ainda por cima estavas no estádio. Estava no estádio. Não, mas para dizer que fiquei um bocadinho na dúvida. E depois também achei surpreendente a entrada de Sudakov. Isto para dizer que é uma coisa que eu gosto de fazer, é transmitir aquilo que penso naquele momento em concreto, porque depois do jogo estar feito, dizer que o 11 era espetacular, sim, não é? Isso, e prognóstico altura, só no fim do jogo, não é? Como dizia o outro. E eu acho que pela presença do Sudakov foi um bocadinho aquilo que todos nós andávamos a dizer, e que o Mourinho, com alguma ironia, não é? Até diz na conferência de imprensa, pois. Já não é a primeira vez que ele parece que diz isso com alguma ironia. Sim, mas a verdade é que faz aquilo que ele acusa, de certa forma, portanto, quer dizer, ter sido que pressionado. Se contradiz. Sim. Obviamente não somos nós que o pressionamos, não é? Claro, mas era só o que o faltava. jogo do Benfica de facto era melhor quando jogava o Sudakov e não jogava o Rafa. Eu continuo a pensar nisto. E tu já abordaste aí várias questões e podemos aqui engatá-las umas nas outras. Há aqui uma questão que eu concordo, é que muitas vezes o Rafa e o Pavlidis, eles parece que estão no mesmo território. Sim, sim. E o Rafa numa espécie de ponta de lança fixo, quieto, parado, imóvel, e é o Pavlidis que anda no vai-bem a vir buscar a bola ao meio campo. Sim. Naquele papel que nós aqui temos dito... Do melhor médio do Benfica, médio não é? do Benfica. A expressão é do João Nuno, mas de qualquer forma que eu gosto de usar, porque eu acho que faz justiça. E, ironicamente, ou não, voltamos a ter... Não a melhor versão, porque cá está, o jogo também não permitiu que tivesse qualquer jogador que estivesse em grande nível, mas vimos novamente, pelo menos aquele Pavlidis a que estávamos habituados, a ter mais espaço para se movimentar e, consequência ou não, volta aos golos também, não é? Pode ser, foi um bocadinho como aquela história quando nós dizíamos que os dois alas entravam. Sim, claro. Pode ser uma coincidência. Porque aqui eu acho que há aqui uma questão. Mourinho explica na conferência de imprensa o porquê de optar por Sudakov, porque sentiu que com a ausência do Auschwitz a equipa tinha perdido critério e que obviamente regressando o Auschwitz também já deu a entender que provavelmente volta a tentar ter a verticalidade do Rafa. Mas aqui a minha questão é, e mais uma vez não fazendo aqui papel de treinador, parece-me, tenho a sensação que Rafa e Pavlidis não quero dizer que não são compatíveis, mas são mais difíceis de compatibilizar, porque têm características muito distintas, mas que pisam os mesmos terrenos. E, portanto, a ideia do Rafa dar verticalidade à equipa é válida e pode funcionar. Não creio que funcione com um ponta de lança como o Pavlidis. E Mourinho pode dizer, obviamente, o que quiser, usar a ironia que ele tanto gosta de usar, mas a verdade é que as evidências, esta temporada, olhando para a linha temporal da época 25-26, sempre que Mourinho, não forçado obviamente, mas em virtude de obviamente a reflexão que ele faz, ter feito aquelas alterações que muita gente dizia que eram as lógicas, o Benfica não passa a jogar um grande futebol porque nunca jogou esta temporada, mas percebes que as coisas se tornam mais naturais. É a ideia que eu tenho em relação ao Pavlidis e ao Rafa. Porque eu depois fico com a sensação que o Pavlidis, pelo facto de ter que vir ao meio campo, servir de apoio, eu tenho usado aquela imagem como se ele fosse um pivô do futsal. Sim. Que recebe a bola e faz jogar. Não há muito que refletir sobre isto, porque se ele faz este percurso, dificilmente estará pronto e disponível para chegar na área e conseguir, nesse tempo em que a bola há de ir a uma das alas, chegar a tempo do cruzamento em posição que permita fugir à marcação, etc. Porquê? Porque enquanto a bola circula e ele se desloca para lá, encaixa no central e dificilmente o central irá fugir da marcação. E eu acho que o Benfica teria mais a ganhar se nós não tivéssemos o Rafa ou tivéssemos o Rafa a fazer outro tipo de movimentos. Pois. Se o Rafa hoje é ou não o jogador que permite fazer esse tipo de movimentos, porque o Rafa eu acho que é muito vertical, como tu estavas a dizer, em posse, de facto, ele é muito bom. Não tem sido tão eficaz naquelas bolas que ele também fazia bem, da entrada da área de 2-1. Não temos visto muito isso. Normal, o Rafa, como todos nós, não vai para novo, né? E sobretudo num atleta de alta competição, as características, as fragilidades e as qualidades vão mudando. E eu já aqui o elogiei, porque eu acho que quando há espaço, o Rafa faz sentido. Quando não há espaço, fica mais difícil. Ora, na nossa liga, tirando 90% dos jogos não há espaço. Eu diria que se calhar tirando o jogo de Sporting não há espaço em lado nenhum.
Porque mesmo o Porto encosta lá atrás com 5-4-1, como nós vimos, e o espaço também não abunda. Portanto, dizer que o jogo foi assim um bocadinho pastoso, se calhar é a palavra, não sei. Sim, foi. Pode não ser a mais simpática, mas foi um bocadinho... Foi um ritmo lento, o Vitória também passa por muitas dificuldades. É um bocadinho aqueles... Em vez de ser um filme de ação, foi um bocadinho aqueles filmes de domingo à tarde em que a malta adormece no início e acorda quase no fim. Sim, e é verdade. Pronto, e acorda, disseste, olha, foi bom. Foi bom, e foi isto. Verdade seja dita. Os golos, deixa-me só dar esta nota. E eu acho que o jogo é marcado pelos golos, no sentido que os golos também contribuíram, e ainda bem. Eu prefiro nestas coisas, que não jogar nada ou jogar pouco e ganhar. Os golos contribuíram para esse registro um bocadinho lento do jogo. O jogo praticamente entramos a ganhar aos 15 minutos, o Prestiani faz o primeiro. A abrir a segunda parte fazemos outro, e depois, quando se calhar o Vitória poderia entrar no jogo, acaba por marcar um gol na própria baliza, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que foi nos momentos certos que... Acho que o Benfica teve também um bocadinho, não é felicidade, mas sim, vou-lhe chamar mesmo a felicidade do jogo também do seu lado, precisamente por isso. Elogio ao Rios, que soube aproveitar dois momentos. Para mim o MVP. Sim, acho que merece. Não tendo feito, cá está mais uma vez, uma exibição de encher o olho, porque ninguém fez, mas foi importante no aproveitamento dos erros do Vitória e permitiram ao Benfica ter um triunfo. Sabes, eu tinha pensado sugerir à malta que fosse aí comentando e fosse dizendo nas redes o que é que pensam entre o Rafa e o Sudakov. Quer dizer, acho que valia a pena refletirmos sobre isto. Sim. É uma discussão, não é que seja nada de muito científico, mas valia a pena entrarmos no debate. Não, e nós creio que estamos sempre super à vontade para falar disso, porque cá está, quando achamos que devemos criticar, criticamos, e não é por ele se chamar José Mourinho que não o fazemos. Obviamente que ele depois terá todo o direito de nos contrariar, mas eu acho que Mourinho aqui neste caso, e cá está mais uma vez a importância da comunicação, e quanto mais não seja, ao comunicar-se melhor, retiram-se armas a quem depois faz este tipo de análise. E quando Mourinho diz que eu optei pelo Sudakov porque sem o Auschwitz pedi capacidade de controlo, de posse, e senti que com o Sudakov iria ter isso outra vez, quando tiver o Auschwitz provavelmente poderei usar o Rafa outra vez, é uma justificação super válida. E o treinador aí, ele está como é lógico. Portanto, o Benfica também que trabalha esta questão, e obviamente que há sempre caminhos a melhorar, porque ao se dar este tipo de explicações, nós não, porque não temos maldade nenhuma aqui, mas se calhar há gente que até tem maldade nas análises que faz, fica completamente desarmada, e portanto não há nada que eu possa dizer em relação à explicação que ele deu. Posso depois discutir, obviamente, como também estava a falar lá fora com alguns colegas, o Benfica na Liga Portuguesa não pode estar dependente de ter Auschwitz ou não. O Benfica tem que ser uma equipa dominadora na grande maioria, para não dizer em todos os jogos da Liga Portuguesa. Mas este jogo acaba por passar essa ideia, porque eu acho que o Sudakov, não tendo feito um jogo brilhante, o Sudakov funciona como se fosse aquela peça que liga toda a gente. Claro. Não fez um jogo brilhante, mas acho que cumpre esse papel. E acho que pode ser importante para esta fase que nós temos agora, que de facto, o que é que nos resta, sejamos objetivos? Ganhar os jogos todos, incluindo ao Sporting. Para ficarmos em segundo. E ficar em segundo lugar. Sim, claro. Quer dizer, eu acho que é este o objetivo que temos. Acho que esta vitória, com o Vitória, é uma boa vitória, precisamente para isso. Porque eu acho que era um jogo que era importante, claro, neste trajeto deste registro em que estamos neste momento. Sim. E atenção, nós já falamos aqui várias vezes da questão do segundo lugar, e atendendo à nossa grandeza, atendendo aos objetivos e à exigência que existe, costumamos dizer aqui, e com sinceridade, que o Benfica não sendo primeiro, o resto não interessa. Mas creio que, sendo um bocadinho mais frios e realistas na análise, obviamente que ganhar os jogos todos até a final da época, incluindo um derby em Alvalade, acabar a temporada em segundo lugar, é um bom ponto de partida para a próxima temporada. Portanto, será relevante também por aí. Falando em dois nomes individuais, recuperar só rapidamente o Enzo, foi surpreendente. Mais uma vez, digo aqui que entendo a explicação que o Mourinho deu para não ter utilizado o Gonçalo Oliveira. Válido, uma vez mais, tinha tido jogo da Youth League em Milão, um relevado sintético. Poderá ser verdade ou uma desculpa, seja como for, está dito, eu ouço aquilo e digo, ok, faz sentido, e verdade seja dita também que
neste tipo de jogo, se calhar Mourinho perspectivou frente ao Vitória, o risco de Enzo ser um problema ou exposto era mínimo. E tirando se calhar ali um momento na primeira parte em que o Nelson Oliveira tem de facto uma boa ocasião, o resto do jogo também não expôs aquilo em que Enzo se calhar é mais frágil, não é? Não houve correrias, portanto sentido posicional, saída básica na construção, portanto acho que foi uma aposta tranquila. Eu acho que se houvesse outro tipo de adversário, e eu pensei que o Rios talvez fosse a solução para a central, pois, mas depois faltaria no meio campo alguém, e isso leva-me a pensar que nós tivemos um jogador, a propósito do Vitória, não? Que tinha vindo do Vitória, que teve uma lesão grave, começou a jogar e que nós nunca mais o vimos. Pois, será que fisicamente... E aqui fazes uma boa transição para o outro jogador que eu queria falar, que é o Bá. E o Bá, infelizmente parece-me, porque teve uma lesão muito grave, mas não foi a primeira, as outras não com a gravidade, obviamente, esta última, mas desde que chegou ao Benfica tem tido períodos de ausência devido à lesão, portanto parece-me um jogador com alguma tendência para não estar disponível uma época inteira, mas elogio ao Alexander Bá, que regressa de um período duríssimo e regressou bem depois do Manu, para a fiabilidade que ele traz à posição, a qualidade que ele sempre teve, mas que nem sempre teve continuidade por causa das lesões. E portanto deixo aqui também se calhar uma pergunta provocatória. Bá ou Dedić? Parecem jogadores muito diferentes. Eu, se me perguntarem, tendo os dois ou estando os dois em condições, eu acho que Bá é um lateral mais completo para o Benfica. Mas deixo esta discussão em aberto. Eu gosto muito do Bá, acho que é muito fiável, não é um jogador extraordinário, mas é um jogador que chega bem, que mal regressou, marcou logo um golo, assiste, tem melhor definição, na minha opinião, do que o Dedić. Poderá depois, se calhar, não ter aquela impetuosidade, aquela agressividade, embora eu acho que tenha, mas saúde o regresso do Bá. Em relação ao Manu, pois... só vejo duas opções: ou fisicamente ele realmente não está ainda a um nível que Mourinho entenda ser exigível, ou Mourinho entende que Manu não preenche os requisitos que ele quer para aquela posição. São as únicas duas soluções que eu encontro. Sobre o Manu, nada nos foi dito. Não, obviamente é um jogador... Eu acho que a questão da qualidade não se pode colocar, acho eu, do que vimos do Manu. Não, eu já aqui o elogiei, eu vi o Manu do Vitória, não é? Eu acho que dá de ser uma questão física. Talvez. Deve estar a ser gerida, mas que está mais uma vez uma referência da estrutura do Benfica, e seria simpático para todos e sobretudo defenderia o atleta. Que é sempre aquilo que nós temos dito aqui. É isso. Em relação ao que tu dizias, é engraçado, eu votaria Bá. Imagina que agora tínhamos uma questão de mercado e tinha que sair um ou outro. Eu preferia ficar com o Bá do que com o Dedić. Estás do meu lado nesta questão. Estou do teu lado. Porque já nem nos preocupamos com o Dal. Não. Tipo, está lá, está a fazer o seu trabalhinho. Vou falar dele de passagem mais à frente, porque vamos recuperar a entrevista do Obrador. Sobre o Bá, entre um e outro, eu às vezes fico curioso. Nós temos assistido muitas vezes a jogadores extremos, o Fábio Coentrão foi um desses exemplos, que foram adaptados à defesa esquerda. Sim. Aliás, o César Peixoto também andou por esses caminhos. Sem e há quem diga que o Bernardo Silva também estaria tentado a ir para a defesa esquerda. Bernardo ganhou mais um título este fim de semana. Pensando ao contrário, será que o Dedić daria um bom extremo, digamos assim? Será que o Dedić teria que melhorar a definição? Porque um extremo que não assiste e que não marca não vai fazer nada. Porque não é? De facto, parece que há ali um potencial... Não é? Só que é aquela coisa do quase. Sim, eu acho que o Dedić pode ficar no plantel, porque quando for preciso ser um bocadinho mais quente e alguém tem que ser expulso, espalha brasas, o Dedić parece-me um jogador adequado. Brincadeiras à parte, acho, e o único ponto de interrogação que eu coloco em relação ao Bá é mesmo a questão física. Claro. Porque o Benfica não se pode dar ao luxo de só ter um lateral direito titular, de qualidade, que falhas... até que o histórico que o Bá tem, não é? É isso. Mas saúde o regresso do Bá em boa forma e realmente gostei acrescenta também da entrada do Ivanovic. Sim. Acho que volta a entrar novamente bem. Lamento que tenha entrado muito tarde neste jogo. Fica sempre também a sensação de que ele é mais do que aquilo que os minutos nos estão a mostrar. João, tem que ser.
pelo valor, não é? Tem que ser quer dizer, eu quero acreditar por muitas críticas que fizemos e que continuaremos a fazer à política de contratação, ao dinheiro que se gastou em determinados jogadores. Eu quero acreditar que quem olhou para o Ivanovic viu lá alguma coisa que justificasse. E aliás, o Sangue Chilwell, se pedir o dinheiro que pediu também saberia que tipo de jogador é que lá estava. Agora, a nossa época é muito difícil. Aliás, olha, como diz Mourinho em relação ao Porto, é muito fácil de analisar, difícil de compreender. Acho que a nossa época se resume um bocadinho a isto. Houve muitos zigue-zagues, saídas de treinadores, vem Mourinho num contexto de eleições, de repente os jogadores deixam de contar e depois contam outra vez. É difícil nós olharmos com serenidade para o atual plantel e fazer aquele exercício que tu fazes muitas vezes. Com quem é que eu ficava? Com quem é que eu não ficava? Porque tivemos altos e baixos. O Ivanovic estava descartadíssimo, falamos disto aqui. E hoje damos por nós a dizer se. Aliás, pensa que o Sheldon esteve para ir para o Bruges se não tem feito aquele jogo com o Real Madrid. É isso. Portanto, esta nossa época, se calhar no final, depois de as contas fechadas, quase como se costuma dizer, poderemos, olha como tu dizes também muitas vezes, romantizar um bocadinho à distância e tentar perceber o que é que foi esta temporada, porque vivê-la ao momento como nós estamos a viver realmente levanta muitas questões e muitas dúvidas. Mas em relação ao jogo com o Vitória, estamos conversados. Sim. Continua a ser surpreendente para mim o número de pessoas no estádio. Confesso-te. 60.600 e qualquer coisa. Continua a ser para mim surpreendente como é que há tanta gente a ver jogos do Benfica. Sim. Com esta qualidade de jogo que nós temos. Sim, é um tema que, se calhar, para os últimos episódios, quando já não nos resta mesmo nada para nós debatermos, creio que também é um exercício interessante falar sobre não só a quantidade, mas também a qualidade do ambiente na Luz, tentar enquadrá-lo nos tempos em que vivemos, porque esta subida exponencial da média de assistências na Luz, já falamos aqui várias vezes sobre isso, somos do tempo dos 30.000 em jogos de Liga dos Campeões. Portanto, houve aqui um trabalho muito bem feito. Podemos depois discutir o tipo de adepto que foi atraído para o Estádio da Luz, mas deixamos isso para outras alturas. Por falar em Estádio da Luz, João, no domingo fomos inundados no bom sentido com a memória do último jogo na antiga Luz. Estive lá nesses últimos jogos. Estiveste no jogo de Santa Clara? Santa Clara, sim. E tive a oportunidade de ir ao relevado. Levaste um bocadinho do relevado para casa? Sim, só não trouxe cadeira, porque na viagem que tínhamos para fazer não ia ser fácil aportar cadeiras para toda a gente e, portanto, só não trouxe a cadeira. Quem seguir os nossos episódios pode voltar a 17 de fevereiro, em que eu falei sobre a história e do que foi a importância estratégica do antigo Estádio da Luz para o Benfica. Acho que esse estádio teve uma importância estratégica para o Benfica que este ainda não conseguiu ter, e se calhar nunca terá. Mas esse último jogo foi... Pois, esse último jogo foi com Santa Clara, gol do Simão, mas nós tínhamos combinado falar aqui de jogos que nos lembrassem... Sim, até porque nós vamos retomar a questão da antiga Luz na parte da memória e o que eu tinha sugerido era recordar momentos que nós vivemos na antiga Luz. Eu já disse isto aqui há uns episódios. Eu sinto que tenho uma espécie de síndrome de ausência ou de abandono, de certa forma, em relação ao antigo Estádio da Luz, porque, infelizmente, em virtude da minha idade desde logo e do facto de ter sido imigrante muitos anos, não tenho aquelas memórias, aquelas experiências de Estádio da Luz, da velha Luz, como muitos de vocês terão e como tu seguramente também terás, mas tenho as minhas e eu vou começar e depois podemos fazer aqui uma espécie de ping-pong. E eu trouxe hoje, para a malta que nos está a ver no YouTube, portanto quem está a ouvir no Spotify ou noutro sítio, depois espreitem no YouTube se tiverem interesse, trouxe aqui o bilhete do primeiro jogo que eu vi ao vivo no Estádio da Luz, Benfica-Lazio, no dia 7 de agosto de 1998, vou mostrar ali para a câmara, 3.500 escudos. Tu parece aqueles tipos nos sorteios da UEFA, com a bola quente e a bola... Nem mais. Esta beleza dos bilhetes físicos, não é? É um tema que está a ser recuperado hoje em dia. Este foi o primeiro jogo da minha vida no Estádio da Luz e fica marcado por uma vitória, 4-0, jogo de pré-temporada, porque nós vivíamos na Suíça, então era ali o período das férias de verão, e o meu pai levou-me à Luz ver este jogo com a Lazio, em que vi o Michel Perradão na baliza, e portanto isso para mim só já valia. Lembro-me que
E este dia marca também uma mudança mental para mim muito importante, que é, eu lembro-me que nós saímos antes do apito final e estava 3-0 para o Benfica. E o jogo fica 4-0 e eu lembro-me de mandar vir com o meu pai. Eu não vi o quarto golo. E o meu pai, é um jogo de pré-época, 3. E eu não. Portanto, desde aí que sair antes do jogo, amigos, não. Portanto, esta é a minha primeira recordação da Antiga Luz. João. Olha, eu vou começar por fazer referência a alguns dos nossos amigos que nos seguem no X. Muito e bem. Que, a quem eu perguntei que jogos é que eles tinham como memória. Vou citar aqui alguns e vou depois também falar dos meus. O Zé Rosário fala do Marselha, Pois claro. que eu acho que é quase unânime a quem lá esteve. Um jogo com o Porto em que foi feita a apresentação do Futre ao intervalo e depois o jogo com o Parma. Eu acho que estes são os jogos. Sim. Eu acho que o Zé Rosário faz de facto uma síntese que me parece perfeita. O Filipe Nunes fala de um jogo com a Fiorentina em que joga o Mantorras ainda e que para a Taça Eusébio. O Benfica joga na altura com o Simão, com o Drolovic, com o Zovic. Depois o Jorge Eusébio fez um bocadinho como tu e fez a referência ao primeiro jogo que ele viu do Benfica em 94, um Benfica Vitória. Ele escreveu Benfica Guimarães, mas eu não quis. Não, por favor. Benfica Vitória 0-0 em maio de 94 e ele escreveu: nem imaginava eu que era o fim do grande Benfica que me tinha sido apresentado na infância. Jorge, nem tu nem ninguém. Nem ninguém. Depois o João Videira fala de um jogo do regresso do Nuno Gomes ao lado do Eusébio. Sim, lembro-me perfeitamente. E para a malta que não é do nosso clube, para verem como nós temos este fair play imenso, Ricardo Mota diz qualquer coisa como isto: opa, tu não vais gostar da minha resposta. Mas é Supertaça Cândido de Oliveira em 95, 96. Não. Passa à frente, por e favor. eu disse ao malta, passa à frente, porque depois eu lembrei-me de um outro jogo que também me correu mal e que foi com o Boa Vista. E que eu não sei porque, eu quando penso nas coisas, há coisas negativas que me marcam mais do que outras. Sim, os traumas ficam guardados na profundeza da alma. Claro que me lembro do último jogo, mas há um jogo em 98, 99 que eu vi ao vivo e que o Boa Vista ganha 3-0 na Luz. Lembro-me. Golos, entre outras pessoas, do Luís Manel e do Ayu. Agora vejam-me esta equipa do Benfica. Porque tínhamos aqui alguns que poderiam ir diretos para a equipa do século do Benfica, mas ao mesmo tempo, reparem, o guarda-redes é o Prodome. Claro, indiscutível. Ao nível dos melhores que nós tivemos. Depois, na defesa temos Paulo Madeira, Gary Charles, Mark Pembridge, para não vale rir, e o verdadeiro Ronaldo. Sim. Nem é o fenómeno sequer, é o verdadeiro. O primeiro de todos. Reparem, há um que é o Ronaldo da Madeira, depois há o Ronaldo Fenómeno, há o Ronaldinho, mas só há o verdadeiro Ronaldo, que é este. Okay? Defesa central. Número 13. No meio campo, Hugo Leal e Michael Thomas. Alguém terá dito que ele tinha os big balls. Sim, verdade. Eu confesso, tu lá dirás que é verdade e eu confesso que não sei. Não, é verdade que alguém disse. É verdade que alguém disse. Ok, calma. Não vamos começar a descambar ao episódio 22, meu. E depois na frente, três craques. João Vieira Pinto, Nuno Gomes e Poborski. Não é? E é curioso que quando tens pelo menos 4 grandes jogadores, Prodome, João Vieira Pinto, Nuno Gomes... Essa época é 98, 99? Não, 98, 99. Olha, é a época que sucede ao jogo, para a época que eu fui ver. Prodome, João Pinto, Nuno Gomes e Poborski, e que de facto é um plantel com 4 mega craques. Sim. O problema é que uma equipa de futebol tem 11. Tem 11. E os outros eram medonhos. Pronto, este foi... Certo. Mas tens mais? Tenho mais uma. Tenho mais uma que não tem a ver com um jogo. Cá está, eu na entrada desta... como é que se diz em inglês, não é? Walking down memory lane, que é a viagem pela memória. Eu tenho pouquíssimos jogos na Luz, com muita pena minha, na luz antiga, mas tenho um momento que é marcante para mim. No ano a seguir ao jogo com a Lazio, mais uma vez, os imigrantes vieram de férias a Portugal e fomos dar um passeio pelo Estádio da Luz. Foi a primeira vez que eu fiz uma tour e que entrei na loja do Benfica, que comprei o meu pai pagou, mas eu escolhi a minha primeira camisola e na altura o meu pai, não é?
câmara fotográfica analógica tirou esta foto. Há outra em que eu estou com o meu irmão, mas eu não encontrei essa foto. Mas a história desse dia foi que depois da visita ao estádio, saímos e no estacionamento do antigo Estádio da Luz dou de caras com quem? Com o Robert Enca, que para mim foi, para além de ser o guarda-redes do Benfica, um jogador do Benfica ali entrar no carro, no estacionamento, que hoje é uma coisa impensável. E alemão, não era? Era alemão. E, portanto, eu falo alemão, fui ter com o Robert Enca, muito tímido, cheio de vergonha, quase que o meu pai empurrar-me, vai lá. Pronto, pedir-lhe um autógrafo. E o Enca não só me deu um autógrafo, foi ao carro buscar isto que eu acho que já não existe hoje em dia, este tipo de postais, e fez o que são uns sarrabiscos, mas que para mim, naquele dia, foi ponto alto das férias. Eu vim com uma alegria e com uma felicidade ao cima, longe de saber, obviamente, que... até fico um bocado emocionado, não é? Com a história do Enca. Portanto... deixa-me pegar na bola enquanto relaxas. Sim. O Rui Santos fala do jogo também com o Marselha e com o Steaua, que são 2 jogos de meias finais de Liga dos Campeões que apuram o Benfica para a final da Champions, que depois viemos a jogar uma com o PSV e outra com o Milan. O jogo com o Parma, que também é referido. Portanto, isto não andará muito longe disto. Os mais citados são o jogo com o Marselha, o jogo com o Steaua de Bucareste e o Parma, uma equipa italiana que mais tarde se viria a estar associada a nós pelo patrocínio da Parmalat, que foi o princípio desta coisa que agora existe agora, que coisa? Que existe agora dos multiclubes. Sei lá, ele é professor de matemática. Esta coisa dos multiclubes que pertencem, não é? Na altura havia aqui... A Parmalat tentou fazer isso, tinha de certa forma. esse foco. Depois, o Miguel Moreira fala também do jogo com o Boa Vista, em que eu estive presente, mas eu penso daquilo que a malta foi dito, que obviamente o apuramento para as finais da Champions são 2 momentos importantes. Eu depois irei ainda na memória voltar a este tema para falar de um outro jogo, que para mim também foi muito importante, mas relativamente ao Estado da Luz, era esta referência ao último jogo do estádio, com Santa Clara, este jogo com o Boa Vista, que de facto me marcou muito. E que houve um jogo depois, isto que eu estava a dizer em relação ao Calado, em que foi a primeira vez que eu tive a percepção, ao vivo no estádio, em que eu percebi que um conjunto de jogadores podiam, na gíria de que nós dizemos do futebol, fazer a cama ao treinador. Ok. No jogo que eu vi do Calado, isto agora não interessa para nada, mas foi a sensação que eu tive naquele dia, lembro-me, e ele basicamente não saiu do centro do campo. Há quem diga que ele tem um círculo, e o moço andou ali para um lado e para o outro, claramente a ver ele e outros jogadores a ver se faziam a cama ao treinador. Eu nesse dia saí do estádio a dizer, afinal isto é possível. Pois. Não sei se estou a ser injusto, se algum dia isso aconteceu, mas a partir desse dia eu nunca mais pude ver à minha frente o Calado. A sério, fiquei-lhe com um pó porque senti que ele não estava a dar o que podia dar. E eu até tinha por ele uma estima... não era um... Não, ninguém era naquela fase. Quer dizer, ninguém era, não. Havia aqueles mas 4... É engraçado, mas do Calado fiquei claramente com essa sensação e por isso é que eu há pouco não quis referir a ele. Mas depois ainda sobre o estádio, falei mais à frente de um outro momento. Sim, creio que no episódio 2 se impõe que a história e a memória do antigo Estádio da Luz seja retomada também mais à frente. Eu tinha aqui uma nota do último jogo que eu vi lá, mas é só passar assim de raspão, porque foi um clássico, o último, quando já faltou... Há quem diga que é uma boa memória. Sim, exatamente. Há malta aqui no 0-0 que eu estava a explicar a história, que o meu último jogo na Luz tinha sido um Benfica-Porto, que o Porto ganha por 1-0 com um gol do Deco, com Mourinho no banco do Porto, e alguém aqui disse, é uma boa memória. E eu fiquei assim a olhar para ele, é uma boa memória? Ele, sim, visto um clássico, e eu, vai apanhar morangos. Portanto, é só passar este jogo à parte ou ao lado. Falaste aí, porque eu quero aqui só recordar, obviamente, um dos temas também da semana, e tu já falaste, ou muita gente recordou aí as finais europeias, o guarda-redes das 2 finais europeias, das últimas 2 finais europeias, não, da Taça dos Campeões Europeus, a Liga dos Campeões, que foi o Silvino, que faleceu esta semana, e eu confesso-te, cá está, uma vez mais, todos nós, dependendo da nossa geração,
até da nossa educação benfiquista que nos foi sendo dada ao longo da vida, é o giro disto tudo. O Benfica representa, eu creio que já dissemos isto aqui uma vez, representa o mesmo para todos, mas depois representa muita coisa diferente para cada um de nós. E eu confesso que, em relação ao Silvino, cá está, por não o ter visto jogar verdadeiramente, por depois, se calhar, a carreira que ele fez ao lado de Mourinho como treinador de guarda-redes, confesso que se calhar nunca lhe dei o devido valor como jogador do Benfica e o peso que ele tem na história do Benfica. E obviamente que esta semana, em virtude do falecimento, as coisas vêm-nos um bocadinho mais à mão e realmente o Silvino é o clube que ele mais representa de longe ao longo da carreira, ganha 4 campeonatos, é o guarda-redes das 2 finais da Liga dos Campeões em 88 e em 90. Como dizia o João Gonçalves na BTV várias vezes, apanhei ele a dizer isso, é o guarda-redes das grandes enchentes do Estádio da Luz. Portanto, da minha parte, que realmente não tinha sensibilidade para a importância do Silvino na história do Benfica, não, eu acho será a partir de agora. Que contribui para isso uma declaração, posso estar a ser injusto, mas se estiver a falhar na memória, o Silvino certamente irá perdoar-me, que é o facto de ele ter dito, ele sai do Benfica, vai para o Salgueiros, e quando vai para o Porto, ter dito que era um sonho chegar ao Porto. Portanto, eu admito que para o que ele significava para o universo benfiquista, e a saída dele do Benfica foi uma coisa que nunca se percebeu muito bem, sim. Mas para o que significava dentro do universo, digamos assim, do Benfica, o ele ter ido para o Porto e ter dito esta frase, eu acho que fez com que ele fosse um bocadinho, não digo colocado na prateleira da memória, mas foi fica um bocadinho sempre para ali, marcado, ficar ali qualquer coisa. E depois, emocional. quando ele faz o caminho sempre ao lado do Mourinho, claro, e em que o Mourinho não é claramente um treinador, digamos que da linha do Benfica, ironia estarmos a dizer isto nesta altura que o Mourinho é treinador do Benfica, eu acho que contribuiu para esse sentimento, essa percepção, sobretudo na minha geração e na geração que veio a seguir. Mas mesmo para mim, quer dizer, se tu me perguntares se eu tenho a ideia de que ele é um grande guarda-redes, tenho, sim senhor. Mas qual é a questão? Eu vi o Bento, ok? E o Silvino, sendo um grande guarda-redes, não era o Manuel Bento. Eu vi o Prodome. E depois já tive a oportunidade de ver um Oblak e jogadores, um Ederson, etc. O próprio Júlio César. Portanto, o Silvino é um grande guarda-redes, é importantíssimo para o Benfica, mas acho que estes fatores, sobretudo este fator da ida para o Porto e o trabalho com o Mourinho, acabaram por lhe retirar notoriedade no universo do Benfica, sem lhe retirar nada da importância que ele teve para todos nós, porque, como tu dizes, quer dizer, o guarda-redes que é titular do Benfica, 258 jogos que ele fez pelo Benfica, titular do Benfica, capitão na final com o Milan em 90, finais da Champions, quer dizer, não é um homem qualquer, claro. De lamentar que ele jogasse de verde, mas isso não. Mas eram outros tempos. Não é? Eram outros tempos. Mas sim, é um guarda-redes que fica, obviamente, na história do É. Benfica e entrará também, certamente, no universo dos que marcaram. Sim, porque atravessa uma fase, obviamente, também de grande dimensão desportiva do Benfica, não é? Fica aqui, obviamente, também a homenagem ao Silvino. E um abraço à família também. E um abraço à família, obviamente, parece que é o mais importante. Passado um mau bocado, porque esta doença que tem nome Sim. Era um jovem, não é? Era um jovem. Portanto, a nossa homenagem, a singela homenagem aqui no canto do Benfica. João, não estava no guião inicialmente, entretanto, ontem eu percebi que o Rafael Obrador, não vamos perder grande tempo com a entrevista que ele deu, nem percebi muito bem o que é que foi, mas é fidedigna. Falou de algumas coisas, nomeadamente da saída do Benfica, da forma como ele viveu a curtíssima passagem pelo Benfica, para já. E encontrei ali 2 ou 3 coisas muito interessantes. Isto só para recuperar o DAL, como deves imaginar, não é? Em que ele... Tu pareces tipo aquela... Eu não sou empresário do DAL, calma. Não, é tipo todas as estradas vão dar a Roma, é um provérbio importante. Todas as tuas intervenções vão dar ao DAL. Tu acabas sempre no DAL. Eu não sou teimoso, eu sou uma pessoa até que aceita de bom grado uma discussão em que a malta tem razão, mas também gosto de ter razão às vezes. E no DAL tive razão. Isto para dizer o que é que o Obrador conta abertamente, que o Mourinho foi muito sincero com ele. Depois, mais uma vez, as palavras e a comunicação do Mourinho e os atos
podem ser depois questionados e interpretados, e Mourinho terá que viver com isso, não é? Porque terá dito que confiava muito no Obrador. Aliás, quando o Obrador sai, o Mourinho diz que tem muita pena e que se calhar foi injusto com ele porque lhe devia ter dado as oportunidades. E eu questiono-me, o homem estava lá. Portanto, se não lhe deste as oportunidades foi porque não quiseste. Mas pronto, o Obrador diz que ele foi muito justo, que lhe explicou que o Dal estava bem e que não ia tirar o Dal da equipa. Deixa muitos elogios a Otamendi e a Prestiani, pela forma como esses dois o acolheram, até porque creio que foi um órgão de comunicação espanhol, obviamente, e o tema Prestiani e Vinícius foi abordado e o Obrador diz... Isso foi depois, portanto não tenho opinião. O que eu tenho a dizer sobre o Prestiani é que foi um grande amigo no balneário e das pessoas mais próximas com quem eu estive. Em relação ao Otamendi, ele conta uma história muito gira, que é, eu entrei como um ninguém, não era ninguém, entrei no balneário do Benfica, o meu lugar era ao lado do Otamendi e eu, sem lhe pedir nada, ele veio ter comigo e disse, vamos tirar uma foto. Portanto, encaixando isso numas declarações do Florentino, que também deu uma entrevista em Inglaterra, em que lhe perguntam qual foi o jogador que mais o impressionou no Benfica, com maior peso no balneário, e o Florentino cruzou-se com alguns nomes muito, muito pesados. Ele falou no Otamendi também, dizendo que é alguém que quando não está se sente a falta. Isto também para, de certa forma, não é desculpar-me, obviamente, que acho que nenhum de nós tem que pedir aqui desculpas, porque nunca ofendemos ninguém. Dar valor à importância que se calhar Otamendi tem de forma mais invisível. As questões desportivas depois são outras, não é? E chegará ao fim do Otamendi também, muito provavelmente no final da época, mas perceber esta sensibilidade que malta que passa por lá, quer dizer, se o Obrador o destaca, se o Florentino o destaca, é porque o Otamendi realmente terá essa presença que nós lhe revemos. Eu acho que o Otamendi, nas declarações que faz a chegar à Argentina, suponho eu, não é? Agora para representar a seleção. Creio que as declarações dele são de fim de linha em relação ao Benfica. E está tudo bem com isso. O que é perfeitamente normal. São muitos anos. E confesso, pelo menos uma época de atraso. Sim, já falamos aqui nisso. A sensação que eu tinha é que teria sido melhor se ele não tivesse ficado com esta época, mas nós já falamos aqui nisso e eu até tinha para dizer na altura uma coisa que depois acabei por não dizer. Mas aproveitando aqui, obviamente, esta à parte, eu concordo contigo. Mas também me parece que, se calhar, do ponto de vista do Benfica, havia a sensação, a esperança de que o Tomás e o António, se calhar, se afirmassem de outra forma. E que a transição para a dupla de centrais Tomás-António fosse mais afirmativa. E eu percebendo que o António passou por uma temporada extremamente difícil o ano passado, ele próprio já falou sobre isso, pelas dificuldades mentais que teve também a lidar com isso, pela inconsistência física também do Tomás, eu percebo que de repente alguém no Benfica tenha dito, calma aí, nós se calhar precisamos mais do Otamendi do que aquilo que era desejável por esta altura, e eu também acredito que este atraso de um ano, porque me parece, pode ter tido a ver com isso, mas depois aí também se questiona, obviamente o Benfica tem que ir ao mercado, tem que ter capacidade de ir ao mercado, há miúdos na equipa B, há miúdos no Seixal, mas parece-me que houve ali um certo receio de que a evolução de quem estava a suceder ao Otamendi não tenha sido tão afirmativa como se calhar se desejava, e por isso o Otamendi terá ficado um bocadinho mais do que se calhar ele próprio terá pensado. A ver, vamos no final da temporada, mas soou muito a despedida. E se assim for, está tudo bem. Um abraço ao capitão, terá um lugar especial na nossa memória, na história já não sei, porque também os títulos foram poucos, infelizmente, e o Benfica fica na história quem ganha muitos títulos. A verdade é essa e não há nada a dizer. João, outro tema, e eu coloquei aqui no guião só o seguinte, se queremos abordar o tema. Porque é um tema, uma vez mais, difícil, fraturante, que leva a discussões, que leva a polémicas, e eu já estou numa fase da minha vida que eu não gosto muito de polémicas, muito menos discutir com adeptos de outros clubes. Não tenho paciência, a minha vida é muito mais feliz sem isso. Mas vamos tentar, de certa forma, também sumarizar quase a questão do comunicado do Benfica a propósito do caso dos e-mails. O Benfica pede, e a minha opinião sobre isto é apenas e só esta, com razão, que se não houver mais nada para apurar, se os factos que foram colocados em cima da mesa estão apurados, se há de facto uma condenação, ou pelo menos a certeza de que
o Futebol Clube do Porto, por intermédio do seu diretor de comunicação à altura, pela estrutura que lá estava, nem quero colar a esta, usou os canais do clube, do Futebol Clube do Porto, para roubar, de certa forma, porque foi isso também que estava em causa, a comunicação confidencial do Benfica. Não quero discutir o teor, o quanto é que foram ou não adulterados, isso é outra questão, mas eu acho que o Benfica faz bem em dizer, amigos, se a decisão é esta, quais são as consequências? Não é? E eu ainda há pouco tempo fui passear para a zona da Boa Vista e até fiz um vídeo a propósito do Boa Vista e recordei um bocadinho aquele processo na altura do apito dourado e do apito final, em que me pareceu claramente que o Boa Vista foi um bode expiatório, alguém tinha que pagar a fatura cara daquele processo e não podia ser o Futebol Clube do Porto e acabou por ser o Boa Vista. Eu não estou a dizer que agora a coisa tenha a mesma dimensão, mas acho que o Benfica faz muito bem em pedir que, se está provado, quais são as consequências. Portanto, esta é a minha opinião sobre isto. Subscrevo integralmente. A direção do Sport Lisboa e Benfica tem que exigir às entidades desportivas responsabilidades sobre o que aconteceu, porque obviamente a instituição Futebol Clube do Porto, e não interessa se foi A ou se foi B, a instituição Futebol Clube do Porto roubou e adulterou, isso está aprovado em tribunal face à informação hoje disponível, roubou e adulterou informação do Benfica e divulgou-a com a intenção deliberada de prejudicar. Isto são factos. Poderão, por exemplo, lembrar-se que há um conjunto de jogadores que chegaram ao Futebol Clube do Porto e que eram identificados dentro do Sport Lisboa e Benfica e que não foram para o Benfica porque, havendo essa espionagem corporativa quase, empresarial. O termo empresarial, exatamente. Espionagem empresarial. A instituição Futebol Clube do Porto teve acesso à informação que lhe permitiu fechar negócios, por exemplo, se estou a citar um dos exemplos, fechar negócio e com isso tirar vantagem em relação a outra instituição com a qual competia diretamente. Se tirou vantagens desportivas disto, há de ter também algum tipo de penalização desportiva. Faça isso. Se me estão a dizer com isto, mas o que estás a dizer é que o Porto este ano, que é o maior Porto do mundo mundial, vai deixar de ser campeão só porque o Benfica... Opa, não estou a dizer nada disso, eu não quero saber, não estou para aí virado. O que eu quero é que o Benfica ganhe. Mas também quero que a defesa do Benfica seja feita. E sobretudo... E que não se passe a ideia de que tudo pode ficar impune. É isso. E porque isto depois valerá, e eu aqui faço... Se me perguntou, imagina, vamos até ao caricato da situação quase ridícula. Se o Porto ganha o campeonato este ano, o Benfica fica em segunda, 7, 8, 9, 10 pontos, e por causa não sei do quê, o título é atribuído ao Benfica. Malta, não me peçam para festejar esse título. Não. Não é isso que eu quero, não é isso que está em causa. Não é? Eu acho que estão em causa duas coisas. E a primeira era modus operandi, o vale tudo, aquela tanga do contra tudo e contra todos. E nós temos que começar, nós, enquanto sociedade, desde logo, e depois, obviamente, usando o funil do futebol, nós temos que começar a criar um caminho de voltarmos a ter uma certa respeitabilidade perante as instâncias. Isto valerá para o Futebol Clube do Porto, como valerá depois para o Benfica, se o Benfica pisar a linha, pisar o risco. Nós criticamos aqui o Luís Filipe Vieira, completamente. Porque, ao que parece, pisou o risco em várias situações. Completamente. Há consequências desportivas. E eu aqui, é isso. Se tivermos que ir para a segunda por causa de coisas que o Vieira tenha feito, é o que é. Lá vamos nós. É o que é. E enchemos a catedral na mesma. Completamente. Aqui eu acho que quer eu, quer tu, temos a honestidade intelectual para dizer isto, porque eu acho que é importante que quem acompanha este fenómeno comece a voltar, ou comece a ter novamente uma percepção de credibilidade das instâncias que tomam este tipo de decisões, porque senão andamos... Eu bem sei que somos o país do caso da Operação Marquês e por aí fora. Eu sei que em Portugal as coisas são o que são e muitas vezes arrastam-se, mas nós temos que começar a fazer esse caminho. E neste canto, não só do Benfica, mas neste canto do futebol, nós podemos exigir, pelo menos haja uma decisão e que haja consequências dessa decisão. Se amanhã for o Benfica, se o conteúdo desses e-mails adulterados, se um tribunal entender que, mesmo antes de terem sido adulterados, há ali motivos para punir o Benfica, que assim seja, que o façam. Agora, não podemos viver constantemente neste mundo ou neste limbo de parece que aconteceu, mas depois não acontece nada. Porque depois vale tudo, é o que estavas a dizer. Então, repara, em relação ao Porto,
há o caso Apito Dourado, em que só não há mais consequências porque se declarou que as escutas eram ilegais. Mas eram as escutas, não era o conteúdo das escutas. O conteúdo das escutas, obviamente, existiu. E são clarinhos, não deixam dúvidas a ninguém. E, obviamente, aquilo era a demonstração do modus operandi do Porto. Quanto a isso, também creio que não há dúvidas nenhumas. Agora, eu não vou fazer de conta no meu clube que coisas destas não aconteceram, não faço ideia se aconteceram. Se tiverem acontecido, claro, como aconteceu, como se fala em casos com o Paulo Gonçalves e outros, se o Benfica tiver que ser castigado com isso, que seja. Neste caso concreto, o que eu digo aqui está bem a direção do Benfica, quando, em nosso nome, que somos sócios do Benfica, exige que o Benfica seja indemnizado civilmente, como, não sei se a palavra certa é esta, civilmente, mas como terá que ser, e também desportivamente, porque há uma entidade que tirou benefício direto do facto de ter roubado informação ao Benfica, quer do ponto de vista de negócios, como aqui falei, quer colocando na comunicação social a circular um conjunto de informações que obviamente colocaram em causa o Benfica. E eu não sei se algum dia irei tirar esta ideia da cabeça, estou convencido que o que o Vieira fez naquilo que poderia ser o ano do Penta está claramente ligado a esta questão dos mails, e também não sei se algum dia esta verdade será dita. Na minha cabeça terá havido aqui um acordo entre o Vieira e o Pinto Costa. Posso estar a dizer a coisa mais estúpida do mundo, mas na minha cabeça de adepto, claro, que pensa nestas coisas, por facto, o que aconteceu naquele ano do possível 5º campeonato seguido do Benfica, sim, ainda não foi normal. Muita explicação. E não tendo sido normal, eu só encontro uma explicação. Se eu estiver enganado, olhem, estou. Sim. Mas em relação ao que tu colocas, bem ao Benfica. Qual. João, antes de irmos dar destaque ao atletismo, porque até foste tu que deste essa nota e muito bem, queria-te fazer só uma pergunta. Tens saudades de ver jogar Nico Gaetano? Tenho. Javier Saviola? Também. Pedro Mantorras? Também. Mesmo limitado? Sim. A um nível diferente, Caragunis e Feija? Não, ao mesmo nível. Ao mesmo nível? Não, craques, daqueles jogadores que eu gostei de então ver pronto. no Benfica. Quarta-feira podes vê-los jogar com a camisola do Benfica em Dortmund. Eu já falei aqui o famoso jogo das lendas. E essa malta vai estar lá toda. É verdade, o Benfica divulgou esta informação, os convocados. Há outros nomes, mas eu decidi destacar estes porque volta e meia também fomos falando deles aqui. Eu acho que o Caragunis e o Katsouranis não foram... Não, mas marcaram um momento do Benfica, eram jogadores com comprometimento. Sem dúvida. Eu coloco tenho boa memória deles. Sim, tenho boa memória deles. E do Feija, então, né? Mas o Feija entra no outro. Respect, né? Senhor, muito respeito. Sim, só dar aqui esta notinha para a malta que poderá estar mais desatenta. Aliás, o jogo vai ser transmitido na BTV. Borussia Dortmund, Benfica, jogo de lendas, quarta-feira. Portanto, quem vir o episódio depois de quarta-feira temos pena, mas quem tiver saudades desta malta, e eu nomeadamente do Saviola tenho muita saudade também, e do Gaetano, pode espreitar este jogo de lendas que vai ser em Dortmund. João, queres falar de atletismo? Até porque sim, houve várias medalhas. Naquela viagem que nós costumamos fazer pelas modalidades, para também não parecer que estamos sempre aqui a repetir, deixa-me dizer que naquela modalidade que tu não vês a bola, eu começo a achar que temos que abrir aqui a campanha para Zé Miranda melhor do mundo. O miúdo joga muito à bola. É verdade que tem lá um pau na mão. É verdade. Tem um pau na mão que aquilo... Com um pau na mão é mais fácil. Mas o Zé Miranda, o miúdo está a jogar muito, muito. E portanto fica já a minha candidatura apresentada. Zé Miranda é melhor do mundo. E se ganharmos a Champions, como eu espero em Coimbra, o Zé Miranda vai ganhar esse título de ser o melhor do mundo neste momento. Estavas tu a falar do atletismo? Sim, porque no Campeonato do Mundo que está a decorrer na Polónia, nós tivemos 2 medalhas. Nós, o Benfica. O Benfica, sim. Nas senhoras Ágate de Souza, espero que seja assim que se diga, se não for eu peço desculpa, que no salto em comprimento saltou 6,92. Se vocês pensarem no tamanho de uma baliza de futebol, ficam com uma ideia do que significa 6,92 metros. É uma barbaridade. É uma barbaridade. E depois o Isaac Nader, que também conseguiu a prata nos 1500, também que não digam que nós só falamos do Porto.
o Baldé, que é um algarvio que compete pelo Sporting e que também ganhou uma medalha nestes mesmos campeonatos. Mas pronto, não é do Benfica. Sim. Se calhar até é. Ele passou pelo Benfica, teve muitos anos no Benfica, portanto, mas aqui... Mas pronto, isto para vos dizer que a valorização do atletismo, que é não o atletismo de pista, que faz parte da nossa memória histórica, mas o atletismo era a única coisa que nós éramos bons, quando tínhamos Rosa Mota, Carlos Lopes, etc. E depois fomos caminhando para melhorar na pista e os resultados vão aparecendo, não é? E neste caso uma grande salva de palmas para a Ágata Souza, sobretudo para ela, pela memória, pela medalha de ouro no salto. Já estás a pensar na memória. Estou a pensar na memória. Mas antes da memória, vamos à figura da semana. João, sei que, pelo menos eu, tive alguma dificuldade. A figura da semana é assim uma espécie de vou usar uma palavra que já usei hoje, para limbo na preparação, fica ali entre o que é que faço e o que é que não faço. Eu vou ser muito rápido, porque também realmente não quero ir sempre para o óbvio, não é? De escolher um jogador que se destacou. Só uma nota para 2 jogadores, João Neves e Julian Weigl. Estiveram os 2 no Estádio da Luz a matar saudades. Se no caso do João me parece mais natural, porque é um filho da casa, será benfiquista, obviamente. No caso do Weigl, voltamos à questão um bocadinho parecida com o Samaris, embora o Weigl infelizmente não tenha tido o impacto desportivo que o Samaris teve no Benfica, mas foi alguém que também deixou a sensação que gostou do Benfica, para lá de ter vestido apenas e só a camisola e ter feito uns joguitos. Fala sempre muito bem do Benfica. O Weigl não fala muito, mas quando fala muito bem do clube, fala muito bem da cidade, fala muito bem do país, e já se percebeu que sempre que tem ali uma aberta, ele vem cá ver o jogo e estava na Luz. Portanto, só destacar esta ligação que o Benfica, ou esta emoção que o Benfica deixa nos jogadores, mais do que os jogadores no Benfica. Sabes que, a propósito do que tu acabaste de dizer, há um jogador de futsal, um pivô, que agora me estou a esquecer do nome, Paulo, estamos a esquecer já te exatamente a referência do nome completo, e que diz que é fascinante a forma como o Benfica trata bem os que vestiram a camisola do Benfica. E eu acho que, de facto, o Benfica, nesse aspecto, tem melhorado imenso. Muito. Na forma como vai tratando bem, e as múltiplas referências que há de N jogadores que continuam, das diferentes modalidades, que continuam a sentir essa paixão. Eu há pouco antecipei-me um bocadinho, mas a minha figura da semana é mesmo Zé Miranda. Portanto, eu há pouco quis referir e agora voltar a referir, porque de facto sinto que no hóquei, e por ser um filho da casa e um jovem que está em bom rigor a começar a carreira, e a preponderância que ele tem na seleção do mundo que o Benfica é, porque o Benfica tem de facto um plantel no hóquei que é absolutamente espantoso, e ter um miúdo destes que consegue assumir e fazer a diferença como ele faz. Portanto, a minha figura da semana vai para o Zé Miranda, para mim o melhor jogador de hóquei do mundo neste momento. Sem dúvida. Memória da semana. Agora vamos lá recuperar, não para terminar porque ainda há uma resposta para dar, mas vamos recuperar as memórias da antiga Luz. Eu vou recordar um jogo em que eu não estava no Estádio da Luz, vi pela televisão, mas a magia da televisão também nos, felizmente, dá isto, não é? Memórias que ficam guardadas para sempre. E eu tenho uma, que é a despedida do Michel Perradome num jogo com o Bayern de Munique, que o Benfica perde por 2-1. Nós perdemos um jogo com o Bayern? Nós perdemos um jogo com o Bayern, na verdade. A boa notícia é que foi só 2-1. E aliás, e tu vais perceber que a notícia é tão boa em virtude daquilo que eu te vou dizer a seguir. Portanto, é um jogo que fica marcado exclusivamente pela despedida de Michel Perradome perante 80 mil pessoas. São Michel, em que ele começa o jogo e pouco depois é substituído. Faz a volta olímpica ao Estádio da Luz. Ninguém queria saber do jogo. Portanto, foi um momento de um dos... Acho que é pesado, olha, nomeadamente para o Bento, dizer que é o melhor guarda-redes da história do Benfica, até porque, mais uma vez, se calhar o contexto não era o ideal para ele se destacar, embora ele se tenha, se calhar, destacado também porque o contexto não era o ideal. Eu não sei se me fiz entender, mas o que é indiscutível é que Michel Perradome era
um dos melhores guarda-redes do mundo, chega ao Benfica como o melhor guarda-redes do último Mundial. E eu tenho essa memória na minha cabeça do Michel Perradome nesse jogo, de estar a ver o jogo e dele sair. O senão aqui foi o que acontece a seguir, não é? Michel Perradome é substituído por Bócio. E o Bócio, logo nesse jogo que o Bayern de Munique mostrou ao que vinha, o Benfica sofre 2 golos com 2 erros do Carlos Bócio, e portanto também foi, quer dizer, não foi o início do fim, porque o Benfica já vinha de anos terríveis, mas pelo menos na baliza é verdade que, pronto, que depois tivemos grandes guarda-redes, mas naquela tarde eu acho que o Michel Perradome merecia, olha, que não pusesse ninguém na baliza, pelo menos, mas tenho esta memória na cabeça, o adeus de Michel Perradome em 1999. Eu vou na memória de buscar 2 jogos. O do Vata com o Marselha. O Vata que marca um gol que dizem que foi com a mão, mas obviamente foi com o peito. Obviamente. E que nos apura para a final dos campeões. Sabes que da última vez que nós fizemos este tipo de referência, a malta achou mesmo que nós estávamos a dizer que não foi com a mão. Malta, mas eu agora olhei para a câmara para quem não estiver a ver o Spotify, mas há dúvidas. É óbvio que foi com o peito. Quer dizer, malta. Não percebo que só se diz isto sobre o Benfica. Não percebo como é que se dizem estas coisas. Portanto, acho que de facto este jogo é marcante. Eu tenho também de memória, mas aí pela televisão, do jogo com o Steaua, que também é absolutamente fabuloso. Mas depois a final do Campeonato do Mundo de 91. Em que nós somos bicampeões do mundo, com o gol marcado nos penaltis. O desempate feito por grandes penalidades. O jogo foi muito mau. Sim, fica 0-0 ao fim do prolongamento. Portanto, foi trágico desse ponto de vista. Mas era impressionante o ambiente que estava no estádio. É mentira que tenha sido a maior enchente que alguma vez o estádio teve. Há várias fontes que indicam que é um jogo Benfica-Porto, para além de outros, mas pelo menos um Benfica-Porto, em que esteve muito mais gente no estádio da Luz. E quando eu digo muito mais, é muito mais de 120 mil. Eu tenho uma noção de que nós estamos a falar de um estádio que era o dobro em termos de capacidade daquele que temos hoje. E portanto vocês imaginem o que é 2 estádios da Luz de hoje, tudo a puxar para o mesmo lado, porque ninguém ia para lá tirar selfies. Olha tu a retomar o tema do início. O estádio, a velha catedral, se quiseres, conseguiu ter um lugar na história do Benfica que este teima em... Vai ter. Vai ter, mas nós que o vivemos hoje, fica ali um certo saudosismo. Mas verdade seja dita, essas coisas são assim. O estádio Antiga Luz tem um período de vida de 50 anos, não é? 54, creio eu, por aí. até 2003. Este ainda não vai a meio, mas vai quase. Sim, é isso. E as memórias que nós temos teimam em surgir. É isso. Não é? Eu acho que este terá uma longevidade muito maior do que Antiga Luz. Não sei. Achas? Avançando-se com a remodelação, Sim, será uma nova vida para Será uma nova vida, não será demolido. Eu já o disse aqui e repito, para mim é uma pena. Mas sabes, à luz do que aquele estádio era, não havia meio caminho. Eu entendo isso. Esta coisa que hoje se fez no Barcelona e no Real Madrid, na altura não era possível. Era muito difícil do ponto de vista técnico fazer aquilo. Entendo isso. Sobretudo era impossível fazer aquilo porque o Benfica, vocês têm que imaginar que o Benfica estava numa situação financeira completamente destruída. Sim. Tínhamos saído da era Vale Azevedo e de repente aparece um euro. E o Benfica vê ali uma oportunidade. E, portanto, foi preciso arranjar um estádio low cost, porque é isso que de facto o estádio do Benfica é, comparado com o que é, por exemplo, do Porto ou do Sporting, do ponto de vista dos materiais novos que são usados, etc. Por isso é que o estádio do Benfica, visto de fora, parece sempre que falta ali mais qualquer coisa, não é? E isso resultou daquela urgência que naquele momento surgiu uma oportunidade que em condições normais o Benfica nunca teria. Certo. E eu estou a falar do Benfica, porque se calhar os adeptos do Porto ou do Sporting dirão coisas semelhantes. Sim, talvez. E veja-se os milhões que foram gastos em estádios que agora nem sequer existem. Isso é outra questão, não é? Mas isso seria outra questão. Mas em relação ao estádio, eu até vi algumas fotografias que estão disponíveis em defesa do Benfica. Estão disponíveis algumas fotografias e alguns documentos sobre um projeto que surgiu na altura de renovação do antigo Estádio da Luz, com uma possível cobertura, etc. Mas à luz do que se sabia na altura, é evidente que esta opinião não é unânime, mas eu acho que foi maioritária entre os benfiquistas que o melhor caminho era de facto fazer um novo.
pelo timing que havia do financiamento, sim, de fazermos a tempo do Euro, sob pena de não participarmos num Euro 2004, sim, com o que isso significava de financeiramente sim. Não, complicado para o Benfica. Não sei se é isto ou não, mas eu ainda quero acreditar que nesta luz vamos ter... Sim. Também quero acreditar nisso e olha, pela parte que me toca, sempre que puder ir lá participar e tentar empurrar, lá estaremos, não é? Ainda a esse ponto, repara, a referência que algumas estrelas do futebol mundial fazem ao Estado da Luz, a referência que os adeptos de outros clubes, quando cá vêm, fazem ao Estado da Luz, esta coisa que agora é a dos influencers que fazem vídeos sobre os diferentes estádios, a forma unânime como eles se referem ao Estado da Luz é de facto demonstrativa que alguma coisa de especial há de ter. Exato. Para nós, fica sempre a sensação que estamos aquém do que podíamos ser. Pois, é isso. Mas isso se calhar, pá, é como nós, quer dizer, se calhar nunca valorizamos muito aquilo que temos. Eu acho que é muito não isso, sei, não é? não. Obviamente, voltamos a falar da exigência, da consciência da nossa própria dimensão. Porque é a questão do sucesso, não é? Se nós estivéssemos a ganhar, se estivéssemos a ser campeões, se estivéssemos a ser aquilo que o Benfica nasceu para ser, se calhar até falávamos disto com outro, claro. com outro olhar. Claro. Mas, quer dizer, malta, nós já vamos para 7 anos com o título. Pois... Não é sempre estar a dizer mal, quer dizer... Sim, mas é o que é. Antes de nos vamos despedirmos... com a Casa Pia, não é? Jogamos com a Casa Pia. Mas é só para a outra semana. Só para a outra semana. Isto agora já há aquela coisa... Não temos jogos europeus. Hã? Não, o Benfica... nós já não temos jogos europeus. europeus. Seleção, não queres acordar de sábado para domingo de madrugada para ver o México-Portugal? Domingo de quando? Sábado a para seleção domingo. joga este. Joga, João. E pá, é uma coisa... Sabes que eu sou do tempo em que acordava para ver a seleção, mas agora não. O jogo está marcado para as 2 da manhã numa noite atípica porque há mudança de hora. Portanto, na verdade, o jogo será à 1h da manhã. À 1. Só que à 1 passa para as 2. Dentro do possível, vou tentar ficar acordado. E vamos jogar com quem? México. Quem é que joga no México? Há alguns bons jogadores de jeito. Para mim será o eterno Raul Jiménez. Hugo Sánchez ainda joga? Acho que não. Não. Mas vai ser E o Valderrama também é? Não. Isso é colombiano. É colombiano. Pois. João, queres dar a resposta à tua pergunta inicial? Eu sei de caras. Então, Fácil. Quem? Posso responder? Deixa eu fazer a pergunta outra vez. Sim, se calhar. recorda aí. Eu perguntava quem era o jogador. Falamos dos jogadores 22. Eu falei do Nelson e disse que ele tinha marcado um golo de sonho. Verdade. Bora. Em pleno Old Trafford, Liga dos Campeões, um golaço ao Man United. Na altura... Com Ronaldo. Com Ronaldo, o grande United, atenção. E o Ronaldo não marcou assim nenhum golo. Atenção. Eu não sei se é o 1-0 ou 1-1. 1-0. 1-0. Depois o United dá a volta e ganha, se não falha, 3-1. Acho que é 3-1 o resultado. O Benfica joga com equipamento bege, calções pretos. E o Nelson faz um golaço, uma bola da direita que vem para a entrada da área, ele de pé direito. Pau! É um lindo gol. Se não viram, eu acho que qualquer benfiquista já se deve ter cruzado com esse gol. Mas sim. Era essa a pergunta, o Nelson? Era. Ao Manchester. Ao Manchester United. É verdade. João, depois de todas as peripécias para chegares cá, conseguimos. Conseguimos, e eu quero agradecer aqui à PSP, à GNR, que me colocaram a andar ao contrário na autoestrada, que era uma coisa que nunca me tinha acontecido. Verdade. E sair da autoestrada pela entrada. Espetacular. E não vais ser multado, que é espetacular. Não, que esperas tu? Espero eu. Mas eu saí da autoestrada pela entrada, o que é uma coisa que nunca me tinha acontecido, mas aconteceu. Mas chegaste a tempo, gravamos o episódio 22, está disponível em todas as plataformas, meus amigos e minhas amigas benfiquistas, e não só. Comentem, deem opinião, critiquem se for o caso, com respeito, se faz favor, que da nossa parte está dito por hoje. João. Viva o Benfica!